Oiê, diferentões! Estou aqui para mais um episódio do Lealcast, Papo de Aprovado. E o entrevistado de hoje, ele passou em medicina na Federal? Não, ele não passou em medicina em uma Federal. Passou em uma, em duas, em três, em quatro, porque não bastava uma. Eram quatro. Imagina! Eu tô muito feliz de receber aqui hoje o Igor Gabriel. Ai, tão bom que deu certo! Igor Gabriel, que está estampando outdoors por essa cidade inteira, que foi a primeira vez que a gente colocou outdoor. Como foi? Vou começar pelo final. Como foi a sensação de ver a tua cara no outdoor? Eu quero saber. Ai, foi muito massa, assim. Eu tava preparado que ia ter um outdoor com a minha cara, mas eu não sabia onde, eu não fazia ideia de onde ia ser. Mas aí andando por Goiânia, me aparece lá minha cara estampada no outdoor com a galera linda do Método Leal. Foi muito bom. Maravilhoso. Mais uma vez que dá aquela... Passei mesmo, né? Sim, cai É de a verdade. ficha. Cai a ficha. Mais uma vez que a ficha Sim. cai. Maravilha. Bom, Igor, conta então pra galera que tá assistindo a gente. Já falei que foi medicina em federal, mas eu não decorei quais foram as universidades, porque foram muitas. Então conta pra galera aí. Eu passei na UFTM, na UFGD, na UFNT e na UFT, em medicina. Em medicina. E a escolha foi a Federal do Triângulo Mineiro, Federal certo? do Triângulo Mineiro, em Uberaba. E já começou as aulas? Já, terminei o primeiro período faz 2 semanas. Ah, você concluiu o primeiro período. Uhum. Ainda tá com o calendário Tá, bagunçado? todo desajustado. Ah, tá. Nossa, tem muita coisa pra gente conversar sobre o primeiro período. Adoro. Vamos lá, vamos do começo. Você conheceu o método Léo, você tava no terceiro, tava no cursinho, como foi? Eu conheci o Método Leal quando eu tava no 9º ano pela internet, pelo Instagram. Foi Caramba! o que, inclusive, foi uma das principais coisas que me fez escolher o colégio onde eu estudei. Eu tinha muito essa preocupação com... A preocupação inicial foi com inteligência emocional, eu não surtar no meio dos estudos e tudo. E aí, quando eu comecei a conhecer mais, que veio toda a questão que eu não fazia ideia que tinha, de estratégias, de ferramentas, foi o principal mesmo, assim, foi excepcional. Então foi o ensino médio inteiro aplicando? Foi. Gente, que delícia! Tu foi desde o primeiro ano. Uhum. Uau! Então foi primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Impressionada. Que delícia. Como foi essa jornada de primeiro ano, aplicando estratégias do método Leal, se tornando um diferentão e tendo à sua volta um monte de aluno que, obviamente, não estava aplicando, porque a gente brinca que é uma bolha, Uhum. né? A gente não chama vocês de diferentões à toa. O que você começou a aplicar, assim, que dava certo e quem estava vendo não entendia muito bem o que você estava fazendo? Eu acho que no primeiro ano foi a questão de montar uma rotina que fizesse sentido pra mim. Então, a questão de usar o planner bastante foi muito importante, porque eu tava numa bolha em que a galera pegava um cronograma pronto com as horários fixos, então, das 2 às 3 eu vou estudar matemática. E isso pra mim não faz sentido nenhum, porque minha rotina tem que estar ajustada de acordo com as minhas necessidades, com o que eu preciso e com variação de número de questões, de importância se eu vou dar mais pra teoria ou pra exercícios. Então, isso tudo tem que estar na minha mão, eu tenho que ter esse comando. E eu tava numa bolha em que a galera só seguia, não questionava nada e só ia fazendo. E quando eu fazia, eu montava 10, 15 minutos antes de eu começar a estudar. Eu montava toda a minha rotina, escrevia detalhando tudo. O pessoal achava esquisito, porque como assim você monta, você deixa tudo detalhado, você não faz só o que estão mandando, o que já deixou prontinho? Por que você não usa essa ferramenta que já tá pronta aqui? Entendi. As pessoas acham que é perda de tempo, né? Exato. Nossa. E é muito doido, porque além de achar que é perda de tempo, e eu entendo achar que é perda de tempo, já que a escola entrega um cronograma pronto, né? Uhum. Ou, no máximo, a escola, muito bem intencionada, coloca um professor, brinca que é sempre o professor legal, que é, né? É o professor legal. E eu falo isso porque eu já estive nesse lugar, então eu sei o que é. Então, a escola coloca um professor legal que não tem conhecimento nenhum sobre neurociência e aprendizagem, sobre gestão do tempo, GTD, nada. Ele só é legal. E ele gosta de aluno, porque tem pessoa que não gosta. Enfim, abafa. E aí coloca o professor legal numa salinha e o professor monta um cronograma personalizado. Mas aí eu vou botar milhões de aspas, porque é um cronograma fixo, que no máximo é... O que você tem mais facilidade? O que você tem dificuldade? E ele é um cronograma personalizado, que não trabalha desenvolvimento de habilidade, não tem variação de quantidade de questões. Ele volta para a mesma lógica, que é de tal horário a tal horário, matemática. De tal horário a tal horário, língua portuguesa. Eu até considero que esse cronograma personalizado, e eu vou ficar com esses dedinhos aqui, porque ele não é personalizado de fato, eu ainda acho ele pior. Porque o cronograma pronto de alguém, quando o aluno cai a ficha de que é óbvio que ele não funciona, é que nem você pegar um treino de academia e botar ele padrão pra todo mundo, é botar a Fernanda Leal pra treinar igual a Graciane Barbosa. Gente,
Qual que é a lógica? Não é óbvio que não vai funcionar. Quando o aluno cai a ficha, ele entende. Agora, quando ele tem acesso a um cronograma personalizado, e isso veio de uma escola cara, de um cursinho caro, porque, pô, a hora do professor legal pra montar isso, ela custa, né? Ele demora mais ainda pra virar a chave, porque o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão de conhecimento. Então, o aluno, não, mas eu não preciso não, porque é o meu professor que montou pra mim. Eu fico, cara, quem tem que ficar bom em montar planejamento é o aluno, né? Exato. Se uma outra pessoa monta, não faz sentido. Exato. Mas parece que a gente tá falando, sei lá, grego, né? Nossa, sim. E isso eu, no final agora dessa trajetória, agora que eu já saí do contexto de vestibular e tudo, eu vejo isso como uma das grandes conquistas que eu tive do método, sabe? De eu ser o grande, meu próprio mentor e eu estar no comando do que eu vou fazer no meu planejamento de estudos. Eu acho que isso foi uma habilidade mesmo que foi desenvolvida desde o começo do método e que eu vou carregar isso pra frente, pra faculdade, residência, enfim. E é isso, né? Eu já vi, hoje menos, mas na época que a gente prestava consultoria para escolas, imagina que a gente já implementou o método lá em quase pouco mais de 50 escolas pelo Brasil. É muita escola. E eu lembro que quando a gente chegava numa escola, hoje a gente não faz isso mais, a gente tá focado no digital, porque eu gosto muito da ideia de chegar no aluno, né? Na escola eu tinha muitas camadas de convencimento, então eu tinha que convencer o diretor, eu tinha que dar aula para os professores que queria ver o demônio, mas não queria me ver. Porque imagina, um professor tem 20 anos de sala de aula e ele entra na sala para falar: o que você faz da meia-noite às 6? Só não passa quem não estuda. Aí chegava essa menininha, hoje não que eu já tô uma senhora, né? Uma jovem senhora, mas na época, uma menininha, e aí eu ia ensinar pessoas com 20 anos a mais de experiência de mercado e de sala de aula do que eu, ensinar elas a aprender, a ensinar a estudar, era muito desafiador. E cansativo, né? Chegou um ponto que eu cansei a beleza. Eu falo que depois que a Malu nasceu, a minha filha, ela tá com 6 anos hoje. Ela me deu um nível de pragmatismo de isso aqui eu quero fazer, e isso aqui foda-se. E um dos foda-se que foi pra mim foi esse. Eu cansei de tentar convencer marmanjo. Sabe assim, o conteúdo tá disponível, tá na internet. Tô aqui, ó, gratuitamente falando, uma estrutura gigantesca. O professor que quiser e tiver a humildade de sentar e calçar as sandálias da humildade pra aprender, vai ser sempre muito bem-vindo. A gente tem um monte de professor que faz aula com a gente no Método Leal, no curso diferentão. Agora, assim, a minha paciência pra conversar com o marmanjo, um dia desse, um professor que deu aula pra você, eu não vou falar nomes porque eu não sou obrigada, comentou numa postagem, eu nem respondi ainda porque eu nem soube o que responder na hora. Era um vídeo falando sobre aprendizagem, e aí ele comentou assim, depois em off eu te conto quem foi, tá? Aí ele comentou assim, você vai ficar curioso com certeza, ele comentou assim, e você, vírgula, que dá aula de aprendizagem, vírgula, estudou o quê? Como quem diz assim, você não tem competência pra Exato. ensinar a estudar. Você não sabe Eu o que não você vou tá falar o falando. nome dele, mas eu vou responder aqui, professor. Então, como é da humildade que eu não tenho, que a humildade não habita no meu ser, eu estudei justamente sobre aprendizagem, que é o que a gente não estuda na faculdade, quando a gente faz licenciatura. Então, eu estudei história, aí eu estudei aprendizagem de vestibulandos, porque eu escrevi uma dissertação de mestrado sobre aprendizagem de vestibulandos. Aí eu estudei neurociência, e aí eu estudei psicologia positiva e desenvolvimento humano. E aí eu fui entendendo o que um aluno precisa e toda a estrutura do método Leal foi pautada nisso. Mas eu sentia isso, que era muito difícil a galera me engolir. Aí eu parei, sabe? Eu cansei. Aí eu vou gastar minha energia toda tentando convencer marmanjo, sendo que eu posso concentrar minha energia em Igors, sabe? Que estavam ali no primeiro aninho falando, e aí? Como que faz pra melhorar a inteligência emocional? Pô, eu vou ficar me matando por conta de alguém que, quando olha pra minha cara, mais ativa gatilho e precisa ir pra terapia que qualquer outra coisa? Cansei, a beleza. Ainda bem que eu cansei. Porque aí eu tô Exato. muito mais focada em vocês. Eu acho que isso foi uma mudança, assim, fundamental. Então, no primeiro ano foi planner. Uhum. Que você fazia e quem tava do lado ia falar, nossa, gastando tempo, Exato. né? Perdendo tempo, gastando tempo à toa. E o que mais? O que mais que você lembra de mais alguma técnica que você fazia, quem tava perto de você não fazia e não entendia o que você tava fazendo? Eu acho que, junto com você ficar incentivando a gente a sempre pegar nas provas antigas, que primeiro ano isso é muito complicado. Você convencer Nossa, é que mesmo, precisa né? pegar de fazer prova antiga desde o começo, criar uma base desde o começo, você perder aquele estranhamento com a prova, sabe?
Quem me via passando tardes no primeiro ano, fazendo prova antiga e depois fazendo CASE, fazendo COSE, achava super esquisito, porque como assim você tá no primeiro ano? Você tem que estudar pra prova que você vai ter na semana que vem. Por que que você tá perdendo tempo De novo, perdendo fazendo prova? tempo. Exato, você tá muito longe, é só daqui 2 anos, só daqui 3 anos. Então, isso foi um estranhamento no primeiro ano, porque foi quando eu comecei mesmo a ter mais contato com prova antiga. Acaba que no segundo e no terceiro o povo foi acordando mais pra isso também e foi perdendo essa questão de estranhamento. Mas no primeiro ano o povo achava esquisitíssimo. Pensa, e é muito doido. A gente começa a falar de prova antiga ali no final do primeiro semestre, e aí eu dou uma data limite em julho, não é? Uhum. De olha, se você chegou até aqui, em junho, e você ainda não sentou a bunda na cadeira e ficou 5 horas passando pelo desconforto extremo, porque é um desconforto extremo, Exato. encarar uma prova em que metade das questões você não sabe nem errar. Porque é isso, né? Quando você faz ali no começo do primeiro ano. E se você não passou por isso ainda, que até o final do mês de julho você passe. Uhum. E aí, a diferença é que a gente não só aperta, a gente abraça. Exato. Né? E aí, a gente abraça como? A gente coloca a nossa coordenadora pedagógica, Bia, que tá ali maravilhosa, pra fazer o simulado junto, pra abrir a câmera e ficar olhando pra sua cara. E como quem diz assim, com a vontade que dá de desistir, né? Porque o vizinho tá sapecando uma carne, né? Tá rolando um modão de viola, a família tá... Vamos sair! E você tá assim, pelo amor de Deus, Deus proverá. Tem a Bia ali ao vivo, olhando pra sua cara Exato. e assim... Vamos! Vamos, não vai embora não, eu tô te Exato. vendo aqui. Então, pra mim isso sempre foi muito importante, sabe? Cobrar um estudante, apertar, pressionar um estudante pela pressão sozinha, não faz o menor sentido. Mas a vida é pressão, então a gente sempre cuidou pra que a nossa pressão fosse um abraço. É apertado esse abraço. Mas é um abraço, sabe? Não é um tapa na cara. Exato. Na maioria Você das sempre vezes. fala muito disso, que o povo tinha uma noção de você sendo a fofinha. Aqui fala que os meninos não precisam estudar. E não é isso, não é nunca isso, assim. É só pontos certos. Você tem que fazer cobranças estratégicas que fazem sentido, que vão gerar alguma evolução. Tem que fazer o menino descansar. Não é só estudar, estudar, estudar. Você tem que ter um tempo de descanso proveitoso, extremamente recompensador. Só que ele também precisa estar atrelado numa rotina produtiva, em que você vai ter conseguido otimizar o seu tempo, fazer seu tempo ter rendido bastante, ter feito muitas coisas em poucos espaços de tempo. Você falava isso, que não é o tempo boom da cadeira que vai te fazer passar. É o tempo que você dedicar sendo eficiente, sendo produtivo. E é difícil, né? Nossa. Igor, é difícil construir produtividade quando você passa anos na escola e ninguém fala de produtividade. Exato. Até porque o professor também não é produtivo, coitado. Fala por experiência própria, porque você passa anos na faculdade e você faz licenciatura, mas você não aprende. Gestão do tempo, neurociência, planejamento estratégico. Então, como é que o professor vai entregar para o aluno uma coisa que ele não sabe? Ele vai precisar correr por fora. Foi o que eu fiz. A diferença é que eu entendi isso muito cedo, porque eu quis fazer licenciatura e história, porque era a disciplina que eu ia ter mais espaço para conversar com os meus alunos sobre o que interessa, que é a vida. Então, como já era a minha intenção, meio que história foi um efeito colateral, sabe assim? Tanto que eu fiquei entre história e física. Aí quando eu conto, as pessoas ficam, nossa, mas não faz o menor sentido. Por que você não fez física? Eu sempre gostei muito mais de estudar física do que de estudar história. História eu gostava de assistir aula. Física eu gostava de estudar, porque é mais pragmático, né? Tá mais no controle. Só que eu pensava, a matéria de física é muito densa, comparado com história. Vai faltar tempo na aula pra eu fazer o que eu quero. E isso eu tinha 17 anos, né? Falei, então eu vou fazer história, porque eu vou ter carga horária. Que, faz psicologia. Porra, mas psicólogo não tem 3 aulas, 4 aulas por semana com adolescente. Não vai resolver. Eu não queria clinicar, eu não quero tratar as pessoas. Eu quero desenvolver as pessoas. Então eu vou fazer história, porque vai ter espaço. E aí disso foi um pulo. Eu entender que a faculdade de história não ia me entregar o que eu queria. E fazer um mestrado e estudando por mim mesma. Porque foi isso, né? Pra completar, eu fiquei 6 meses sem orientador na faculdade, no mestrado de história. Porque eu tava fazendo história voltado pra aprendizagem de vestibulandos. E na época, porque eu já sou uma jovem senhora, não tinha nenhum professor da faculdade nem que entendesse do assunto e nem que quisesse ter o seu nome atrelado a isso, sabia? Porque era um papo assim, esse negócio de trabalhar com menino de cursinho, eu escutei isso, tá? De um professor da época, da UFG. Isso vai empobrecer a nossa linha de pesquisa. Agora você pensa, nós estamos falando de história, a gente está falando de educação, a gente está falando de uma licenciatura. E a galera dentro do ambiente universitário não queria discutir sobre aprendizagem de vestibulandos, porque a frase era essa, abre aspas, essa temática trazida para dentro da faculdade empobrece. E, cara, é tão bizarro porque o ensino médio e
e o cursinho, eles são os passinhos anteriores de entrar na Exato. faculdade. Então, como que esses dois lugares não conversam, né? Não Eu, faz por sentido. muitos anos, estive com um pé na faculdade, um pé no ensino médio, no cursinho, porque na minha cabeça essas coisas tinham que estar Exato. atreladas. Mas não estão, né? Uhum. É muito complicado isso, porque é uma rotina que pouca gente entende. E muita gente passa por ela, mas pouca gente, depois que passa por ela, não sei se por ter sido traumatizante, ter sido uma questão muito estressante enquanto durou, as pessoas não param de conversar, param de dar foco, param de olhar com cuidado para essas pessoas, para essa fase. Que é muito complicado, porque a gente precisa loucamente de atenção. Quando a gente pega para fazer, que todo mundo não precisa falar que é difícil, todo mundo sabe que é muito difícil. Quando a gente vai sem um rumo, sem um norte, e ter discursos como esses que desligam, colocam como menor o tempo de cursinho e a época de pré-vestibular é muito complicado. Não é. E é muito doido, né? Eu costumo falar que quando você não sabe alguma coisa, a melhor coisa que você faz é fazer o posicionamento Glória Pires, não sei opinar. Então, um professor que não entende de neurociência e aprendizagem, não vou dizer que tá tudo bem, porque eu acho que não tá tudo bem. Mas ok. Mas então, não sobe no tablado da sala de aula para orientar o aluno a estudar se você não sabe. É só você dizer, gente, ó, sou muito boa em química, didática excelente, tudo que vocês precisarem de química, contem comigo. Agora, como vocês estudam, não é minha praia, então eu não vou dizer para vocês estudar da meia-noite às 6, porque assim foi o jeito que eu estudei e eu passei, mas isso aqui não é padrão, então eu não vou falar de uma coisa que eu não sei. É só ficar quieto, gente. Exato. Mas não, porque o ego não. A pessoa não dá conta. Uhum. Então a pessoa tem que ensinar uma coisa errada, e além disso, ainda tem que encher o saco e criticar. Sim. Eu brinco. Hoje não é mais um problema, mas eu brinco que na época, e até um pouco antes do que você me conheceu ali, nessa jornada de levar método de estudo para as escolas de Goiânia, e foi mais até fácil depois quando eu comecei a viajar pelo Brasil, porque em Goiânia foi muito difícil. Eu brinco que se eu fosse homem e eu fosse o padrão Big Brother, que é um padrão que faz muito sucesso no ensino médio e no cursinho, né? Padrão Big Brother, se eu fosse alto, magro, sarado, tivesse uma barba cerrada, fizesse, sei lá, um jiu-jitsu, eu duvido que mesmo que eu falasse, gente, tem que dormir bem, hein? Eu duvido que eu ia ter fama de mentor fofo, Exato. de professor fofo. Não ia ter. Uhum. Porque, né, muito macho, uma coisa heterotop. Eu já desejei muito, inclusive. Falei, ai, meu Deus, por que, Deus? Por que mulher com essa cara redonda? Hoje eu não tenho cara de criança mais, gente, porque é jovem senhora. Mas vocês não estão entendendo. Há 6 anos atrás, eu de mochila... eu tenho 1,58 m, gente, com o pescoço esticado. Então, assim, eu de mochila... Na época lá do colégio, eu de mochila professora, entrando na sala, e Bedel batia nas minhas costas. Vamos entrar. Aí eu olhava pra trás. Ô, professora, desculpa. Eu falei, não, tá tranquilo. Achei que fosse um aluno. É que altura, meu queridão. A skin, minha calça de tênis, que eu nunca fui muito chique mesmo, era essa, né? Eu já desejei muito, sabia, Igor? Tipo, ai, Deus, por quê? Por que mulher com essa cara de menina? Por que não? Já que a missão é essa, né? Uhum. Já que eu tô aqui pra poder transformar a vida dos adolescentes, por que não um caminho mais fácil, né? E eu realmente achei por muito tempo que se eu fosse um homem desses que parece que saiu do Big Brother, a minha vida seria mais fácil. Mas não é sobre isso a vida, não é mesmo? Mas é real, né? Você devia ouvir isso, porque eu já escutei muito, assim, de aluno que fala, Fê, eu tô aplicando o método Leal, tô tendo muito resultado, o número de acertos está subindo, só que eu converso com os meus colegas e as pessoas criticam o que eu tô fazendo, Exato. sei lá, falam mal de você. Não dói hoje. Mas hoje eu já sou uma jovem senhora. Mas se eu falar pra vocês que não doía no começo, eu não parava, porque eu olhava pros Igors e falava, eu vou me doer com um marmanjo mal amado falando mal de mim, porque não faz uma terapia. Eu vou me doer com um adolescente que não entende o contexto falando mal de mim, sendo que eu tô vendo o Igor na minha frente, desenvolvendo altas habilidades. Isso sempre falou mais alto. Mas que doía, sabe? Ai, né? Complicado. Porque ainda mais no começo, que você tá inseguro de... o que eu tô fazendo? Tá dando certo, assim... Tem tanta gente duvidando, será que eu tô no caminho certo? Imagina, deve ter sido muito complicado. É isso. E aí, beleza, você fez planner. No primeiro ano, você já encarou provas antigas, o que pra maioria ia ser loucura. E aí, pra quem tá escutando a gente falar e fala assim, ela é doida, porque que ela falou pra um aluno de primeiro ano que ele tem que fazer prova antiga? Ele vai fazer prova, Fernanda, e ele vai ficar arrasado, porque ele vai errar a maioria das questões. Então, eu não aperto sem abraçar, lembra que eu falei aqui? Então, se eu falei pro Igor, assim como eu falo pra todos os meus mentorados, que é pra fazer uma prova, é porque ele tinha todas as estratégias, inclusive, pra lidar com as questões que ele não sabia fazer. Porque mesmo que um aluno seja hiper, ultra, mega estudioso, na hora da prova do vamos ver, vai ter questão que você não sabe fazer. Exato. Então, ou você aprende a lidar com o que você não sabe,
ou meia dúzia de questões difíceis numa prova te quebra no meio e aí a pessoa dá vontade de deitar em posição fetal e chorar, principalmente se for nerd. Porque o aluno de nota mediana e de nota, de 7 pra baixo, tá tão acostumado a levar na tarraqueta que aí, cara, dê de Deus, ser de Cristo e segue o baile, né? Tá acostumado, não é uma questão difícil que o aluno Agora, o aluno nerd, o muito estudioso, ele lê uma questão que ele não sabe e aí o mundo acaba, porque aí abre uma crise existencial. Eu sou uma farsa, eu não mereço a vaga. É doído. Então, é um processo é da psicologia, é uma dessensibilização para vocês irem lidando com os erros. E aí, corta pro segundo ano. O que você lembra, assim, de aplicação do método Leal, que tava diferente também da galera que convivia com você mais de perto, mas que tava fazendo a diferença na sua jornada? Segundo ano foi ter aplicado outras estratégias junto, sabe? No primeiro ano foi mais planner, aí eu coloquei o pezinho ali na prova antiga. Segundo ano eu comecei a fazer banho da vitória, eu comecei a outras atividades, eu comecei a fazer atividade física e tudo, e toda a questão, implementar uma vida mesmo, assim, sabe? Uma rotina que pra mim fizesse sentido e que me ajudasse em outras formas. E é muito doido, porque quando você começa a cair a ficha de que não é só aquilo, eu gosto muito, me guiei muito por isso durante o terceiro ano, principalmente, que a gente tá no pré-vestibular e aquilo lá não é a nossa vida. Aquilo lá é uma fase, uma tarefa que a gente tem que cumprir para passar para uma próxima etapa, que também não é o resumo da nossa vida. É tudo uma etapa que são partes da nossa vida, núcleos da nossa vida que a gente tá tentando prosseguir. E colocar aquilo como a única coisa que eu tinha que ser bom e a única coisa que eu tinha que fazer não era legal na minha cabeça, não fazia sentido e iria mais me atrapalhar. Então, quando eu comecei a conciliar com outras atividades, ter um tempo de lazer, respeitar esse tempo de lazer e ter consciência de que eu não preciso estudar até meia-noite para poder ter um tempo que eu vou ficar tranquilo de, não, preciso fazer todas as coisas e, meu Deus, eu tenho que ficar sentado até eu não estiver aguentando, caindo em cima dos livros para eu ficar satisfeito com a minha leitura, sabe? Com o meu estudo. Não é assim. Quando eu comecei a mudar essa visão mesmo com os estudos, que eu percebi que no segundo ano isso foi muito, muito, muito legal, sabe? Eu às vezes não fazia tanta coisa de diferente, porque eu ainda estava na rotina de querer conciliar o estudo pro vestibular com as provas do colégio, eu fui cair a ficha de que eu tinha que seguir, escolher um e assim, vamos no que dá no outro. No terceiro ano, exato. No terceiro ano que não dava. Que já é muito bom, exato. Porque a maioria passa pelo terceiro ano e vai cair a ficha depois. Mas no segundo foi quando eu consegui conciliar com outras coisas. E isso fez muito sentido pra mim, me ajudou demais. Eu consigo ver isso de novo. É muito bom quando você tá fora da rotina, porque aí você vê o que deu certo, o que não deu, o que você acertou, você seguiu um rumo que fez muito sentido, que gerou resultados bons. É muito legal. Eu fico feliz de te escutar, porque assim, você trouxe isso com muita clareza, né? É uma fase da vida. É importante, mas é uma fase. Não é tudo. E aí, quem defende, não, mas você não pode abrir mão do lazer e da atividade física só por esse período? E aí, qual é o ponto? Primeiro que abrir mão por completo do lazer e da atividade física prejudica o funcionamento neural, prejudica o modo difuso, prejudica a qualidade de sono e prejudica a aprendizagem. Não é uma questão de não... Gente, de verdade, eu tenho fama de mentora fofa, embora... Fica aí, né? É minha skin. É a minha skin que é de fofa. O resto, esqueci de passar pela fila. Mas, cara, quando você abre mão do lazer e das atividades físicas, você prejudica o funcionamento neural. Sendo muito honesta, se cientificamente falando, abrir mão do lazer e da atividade física melhorasse a cognição... Eu não tenho paixão por técnica nenhuma, não, gente. Eu sou cientista, eu sou pesquisadora. Eu ia ser a primeira a falar, e aí eu criaria uma narrativa pra fortalecer vocês a dizer não. Porque dizer não... Mas, cara, é só moralismo barato. Que inferno! Se cientificamente você não ter lazer, você não fazer amizades, você não fazer academia... Se isso dignificasse a jornada de uma forma a acelerar a aprovação e fosse positivo para o aluno, eu seria a primeira a falar, vamos encontrar técnicas de falar não pro rolê e isso não doer tanto, por exemplo. Exato. Mas não funciona assim, caralho, não funciona assim. Então, assim, é doído, porque quando eu vou falar que tá tudo bem uma saída que você vai fazer no final de semana, só não vai encher de cachaça, porque
o álcool atrapalha a sua aprendizagem, só não vai dormir tarde com frequência, só não vai desregular o sono, mas que estar feliz na jornada também é importante, isso faz diferença. Aí as pessoas olham pra minha carinha e pegam só a parte de, ela é fofa. Ela fala pro aluno dela que ele pode passear. Eu sou muito mais legal. Eu que sou um professor que falo pro meu aluno que ele tem que estar da meia-noite às 6. E aí o meu ponto sempre foi, você leu isso aonde? Exato. Você leu isso aonde? Me mostra, me prova qual que é o estudo. Você encher a boca pra ensinar um aluno e falar pra ele que você sabe como é que ele tem que estudar, tirando ideia do sovaco, sabe? É absurdo porque demais. entra numa questão de que as pessoas acham que a aprendizagem é uma área que todo mundo pode opinar. A experiência individual de que deu certo pra mim é a regra. Eu posso falar, posso passar isso pra frente porque vai dar certo pra todo mundo porque deu pra mim. E não é assim. A gente tem que entender variações, que cada pessoa aprende de um jeito. E tem uma forma que vai nortear essas aprendizagens, mas que não é igual pra todo mundo. Você não precisa passar uma fórmula pronta que vai funcionar pra qualquer pessoa. Não é assim. Não é uma terra de ninguém, sabe? Tem pesquisa, tem ciência, tem muito conhecimento muito bem fundamentado por trás. Então, seguir o que eu acho que é assim, pra mim deu certo. Faz muito mais sentido você estudar, e número de horas é muito melhor do que horas produtivas. É um pensamento muito simplista, reduzir demais uma coisa que não é assim, que é complexa e que exige muito conhecimento, muito estudo por trás. Eu posso ir embora, eu vou deixar o podcast. Vocês, por gentileza, coloquem o Igor para entrevistar os próximos. Por mim, a gente pegava esse corte, diretor, e a gente emoldura, põe na parede da minha casa. Vocês entendem o que a gente tá fazendo aqui? É um estudante de medicina que tá lá na faculdade de medicina, indo pro segundo período agora, né? Com nível de consciência, de clareza sobre o que é uma pesquisa, sobre o que é uma evidência científica, sobre o que é método, sobre o que é experiência pessoal, sobre o que é pesquisável, sobre o que é validado. E um estudante que se apropria da própria jornada e tem muito mais segurança para tomar decisões. Eu falo que o nosso trabalho aqui no Método Leal nunca foi sobre aprovação. Tanto que eu demorei muitos anos a falar na internet sobre aprovação. E quando eu entendi, eu virei a chavinha, que não adiantava eu ter essa conversa que a gente está tendo agora, aprendizagem e jornada e vida. Não ia adiantar eu falar disso na internet, porque os alunos estavam vibrando numa outra frequência. Eu ia precisar falar de quantas vagas tem aqui nessa faculdade, quantas vagas tem naquela, a TRI não sei o quê, a classificação fantasma, blá, 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 o Enem. Eu perdi o tesão real, assim, na produção de conteúdo. Porque eu acho esse assunto chato. Exato. Pra mim, o assunto que faz meu olho brilhar é falar de transformação de vida, é olhar pra um aluno que tá tão cheio de si e o Igor você foi amadurecendo junto com o Método Leal, né, Igor? Eu lembro de você mais quieto, mais calado, alguns anos atrás. E eu tô apaixonada de ouvir você falar com uma eloquência, com uma propriedade de quem viveu e de quem passou por algo. Cara, é desafiador você fazer diferente da maioria, ter um monte de gente enchendo a porra do saco, falando que você não podia estar fazendo assim. E em qualquer uma dessas etapas, você poderia ter se dobrado, sabe? Acho que eu não vou fazer o que essa doida tá falando, não. Tem tanta gente falando que é pra cá, eu vou pra cá. Eu não vou pra lá, não. E você se manteve. E o quanto isso te coloca com mais força, né? Com mais propriedade. Então, eu não tô vendo mais o menininho que eu via, que sempre foi alto, né? Assim, e aí... E chega, sentava curvado, como quem diz assim, tá todo mundo me vendo, mas se eu fizer assim, vão me ver menos. E hoje não, hoje você tá aqui cheio do Igor pra falar. E isso me deixa, assim, muito, muito, muito orgulhosa. Acho que é isso, nunca foi sobre aprovação, é sobre a vida, é sobre deixar um legado, é o meu legado que fica na vida de cada um de vocês, é o legado de vocês, que vai ficar pro mundo. E aprovação é meio. Eu sempre quis muito trabalhar com adolescente. Eu escolhi fazer faculdade de História para dar aula, porque eu queria trabalhar com adolescente. Eu sabia que na adolescência tinha algo que tinha um chamado, um propósito, chame do que quiser. Então, hoje eu olho para tudo que a gente fez, né? São 25 mil alunos aprovados. Eu penso assim, falar de vestibular e de Enem foi o meio que eu encontrei de conversar com um adolescente, que a única coisa que ele quer saber naquela fase da vida é Enem. Mas saber que... vai soar bem tia coordenadora pedagógica, mas me deixa aqui, por favor, que a sementinha, sabe aquela do pré? Então, obrigada. Que a sementinha que foi plantada tá ali e eu sinto que é isso, que vocês vão levar o Método Leal pra vida, né? Exato.
Exato, não se resume. Isso é uma das coisas que eu mais fico feliz de ter conseguido desenvolver durante o ensino médio, porque não ficou retido ali. Eu vou conseguir carregar as coisas que eu aprendi, e principalmente essa noção de eu tô no comando do que eu tô fazendo, sabe? Eu aprendi, eu tive fundamento, eu tive acesso a conteúdos de quem estudou muito sobre isso. E que com certeza não se resume ao pré-vestibular. É sobre aprender, é sobre ter conhecimento e sobre enxergar esse conhecimento dentro da minha vida e absorver isso da forma como eu preciso, sabe? É muito bom poder estar no comando dessa forma e entender o que eu tô fazendo e não só indo com o que a multidão tá falando, indo com o que a maré tá indo, sabe? É muito bom, mesmo que a gente esteja nadando contra a correnteza, é, dá uma sensação de que eu tô fazendo o que é certo, sabe? Eu tô seguindo um caminho que tem estudo por trás e que tem gente que sabe o que tá fazendo. Ai, maravilhoso. Agora eu quero saber da sua rotina de mediciner, que agora você é mediciner, já tem aí um período, agora tá indo pro segundo período. O que você percebe ou percebeu agora nessa rotina que são traços do que você aprendeu lá no Método Leal e que tem feito diferença na universidade? Embora eu nem ache que quem tá olhando pra gente aqui agora, tá assistindo esse episódio e que é vestibulando, é muito difícil pensar no depois, né? Porque o máximo que dá pra ir, e não é crítica, tá, gente? Não é sobre isso, não. É porque é tão doída o medo do não passar, que a visão vai até ali. Mas eu vou puxar essa visão um pouquinho mais pra frente. Então, assim, o que você sentiu no primeiro período que você fala assim, cara, ter aprendido isso fez diferença pra minha performance enquanto mediciner? Uhum. No começo foi muito complicado. Como você bem falou, assim, a gente não consegue imaginar que o método ele pode vir para essa nova fase, sabe? A gente limita muito ali. Então, o primeiro mês eu tava completamente perdido. Nossa, foi muito complicado. Aí, resgatando os planners, eu fui mexer com os materiais que eu tinha do terceiro ano. E fui vendo as coisas que eu tava fazendo. Então, detalhar o que eu vou fazer no dia me ajuda a ser mais produtivo. Eu tava via as quantidades de questões. Também não é sobre quantidade de questões, mas é uma métrica. Então, eu via lá, nossa, mas eu tava sendo muito produtivo quando eu anotava, quando eu deixava registrado, quando eu me programava e detalhava o que eu queria fazer. Comecei a fazer isso. Tava me ajudando extremamente, assim. Porque é muito mais, vou chegar, já vou fazer, eu tenho muita coisa pra fazer, vou chegar, vou fazendo. Chega no final do dia, você não sente que você produziu. Quando você vê que tá registrado e você marcou, não, concluí essa tarefa, concluí essa outra tarefa e terminei o que eu tinha me programado para fazer, a sensação de que fica que realmente eu produzi, eu consegui evoluir, eu consegui É o desenvolver controle que muito. volta, né, Igor? Exato, volta pra mão, você consegue sentir que você tá no comando daquilo. E ter essa noção tão perto de mim, e isso tá me ajudando muito, sabe? Voltar na leitura em Savoring pra artigos, e agora tá sendo toda uma questão, essa questão de estar na ciência e não ser mais um recipiente de pessoas que estudaram. Tá sendo muito desafiador, não vou mentir, mas usar essas ferramentas para essa nova etapa tá realmente me ajudando muito. Leitura em Savoring, a questão de deixar tudo registrado, que é pra vida. Isso não tem Já fim. aceitou, né? Exato, Que é eu pra vida. aceitei, não tenho o que fazer. É isso. Então, tudo isso. Adoro. É legal porque é um processo de redescoberta, né? E é um susto quando entra na faculdade. Tem um desafio maior na universidade, falando de faculdade de medicina, que é a faculdade é integral, mas as aulas não são integrais. Só que aí, vocês, ao invés de ter 5, 6, 7 horas de estudo direto, vocês têm 40 minutos aqui. 1h20 acolá, 1 hora ali. Então, quem tá acostumado a estudar 5, 6 horas e passa a aprender a estudar 40, 50 minutos, é outra dinâmica. Mas a estrutura do método é a mesma quando você aplica, Exato. né? Uhum. Massa. E isso dá muita mobilidade pra gente, sabe? Porque eu consigo identificar no que eu tô fazendo, no que eu tô precisando. Então, eu não vou perder tempo com alguma coisa, alguma parte do conteúdo que eu tô sabendo bem. Eu consigo fazer esse diagnóstico e não vou ficar batendo cabeça em cima daquilo. Vou me programar para fazer outras coisas. Vou dedicar mais uma outra área. Eu sei que eu vou precisar dedicar, eu vou precisar, por exemplo, na anatomia, que são milhões de nomes. Eu vou precisar ter um contato com aquilo de maneira espaçada, eu vou voltar naqueles conteúdos. E tudo isso, Vai assim... evocar. Exato, foi evocar. Nossa, quantas vezes prova de anatomia eu tava lá. Ligamento, costo, nossa, sabe? Essas coisas. Foi muito isso. Muitas vezes eu me vi resgatando as coisas, Resgatando. exato. Maravilha. Agora, naquele momento, Marília Gabriela, queria que você deixasse um conselho para quem também quer fazer medicina. E essa pessoa, acho que ela tá flertando com estratégias de estudo, mas o entorno dela é o mesmo entorno do seu. É o entorno que acha que tudo é perda de tempo e que passar é só uma questão de sentar a bunda na cadeira e estudar, e que só não passa quem não estuda.
Que conselho você deixa pra essa pessoa? Eu acho que chegar lá, algum momento as pessoas chegam. Todo mundo que não desiste, chega. Mas você pode escolher um caminho que seja mais tortuoso ou menos. Um caminho que você vai ter mais direção, um caminho que você vai ter alguém te ajudando, que alguém que sabe o que tá fazendo te ajudando, e outro caminho que você vai ter que descobrir e batendo cabeça até você chegar no que você deseja. E ter estratégias que te ajudam a tornar essa dinâmica de estudo menos uma descoberta do que tá certo e o que tá errado, de você mesmo ter que descobrir isso, que é muito doído, e ter alguém que tá te guiando mesmo, pegando a sua mão e te falando, segue por aqui que vai ser mais fácil, segue por aqui que você vai ter mais resultado, segue por aqui que você vai ser mais produtivo e vai fazer o seu tempo, muitas vezes, ser mais eficiente para você. É alguma coisa que te acalma, te deixa mais seguro de si e de que você tá fazendo o que tá certo, sabe? Você tá num caminho que vai chegar em algum lugar, que você não tá só estudando por estudar. Ai, maravilhoso. Olha, Igor, eu poderia passar horas te ouvindo falar. É assim, maravilhoso pensar que você passou. Foi uma formação, né, de ensino médio ali com a gente, com o Método Leal. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada por topar estampar outdoors pela cidade inteira, deixar a gente contar essa história linda. E tô feliz demais, viu? Tô feliz demais de te ver tão mais ciente da potência do Igor. Que eu acho que é isso que eu mais vi hoje, mais orgulhosa eu tô. Obrigada, viu? Bom Obrigado, demais. Fê. E ó, próximo episódio, a gente vai receber aqui, pela primeira vez, uma aprovada em agronomia, diretamente do Goiás. Então vai ser um papo bem legal. Vejo vocês no próximo episódio. Igor, obrigada mais uma Obrigado, vez. Fê. Gente, beijo. Até o Tchau, tchau. próximo. Tchau!